Carta aos Romanos, capítulo 8, capítulo 5, verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda quero convidar a Santa e Amada Igreja à leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Leremos do verso 1 ao verso 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia, Sebá, por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração. Pai excelso, glorioso, santo, eterno, todo-poderoso, justo, compassivo, bondoso, Deus misericordioso, Deus de amor, nós te louvamos, Deus. E nesse momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós necessitamos, Deus, que o Senhor nos instrua. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez perdão das minhas falhas e pecados, pois eu nada tenho de mim mesmo que possa oferecer ao teu povo, nem mesmo a mim. Para isso, Deus, eu necessito, Deus, que teu Santo Espírito venha falar através de mim. Por isso eu rogo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja dirigido pelo teu Santo Espírito, Deus. Que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não proceda do Senhor com a sua expressa autorização. E que o teu Santo Espírito possa nos iluminar para entendermos essa palavra. Eu rogo a ti ainda, Deus, que nesse momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo,
venho vos proclamar Cristo, o amor que cura as dores. Se nós pudéssemos fazer uma análise e definir o mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, através do nosso contato pessoal com pessoas, do nosso convívio, ou através de notícias que recebemos, de questões sociais, políticas, da violência que existe no mundo, nós poderíamos definir facilmente que o mundo, o seu estado emocional é caótico, é drástico, é um caos. O mundo, ele vive sem amor. Existem muitas paixões no mundo, mas nós vemos pouco amor no mundo. Nós observamos no mundo violências, discórdias, ódios, tragédias, mortes evitáveis. Mesmo com todo avanço tecnológico, industrial, econômico e científico, ainda assim, falta misericórdia no mundo, falta amor. E nós podemos então analisar que o estado emocional do mundo é caótico. O mundo é um caos. E de forma paradoxal, as pessoas querem manter esse sistema de coisas. As pessoas têm um sentimento meio que embutido no ser humano, que ela quer preservar essas coisas. Desde que ela não esteja sofrendo, ela quer que essas coisas se prolonguem. Ela quer que usufruir cada vez mais do mundo, cada vez mais dos prazeres que o mundo quer oferecer. Ela não quer uma mudança desse quadro. O homem natural, desde que ele não esteja sofrendo, desde que ele não esteja passando pela opressão do mundo, ele quer que essas coisas continuem. Ele quer ser eterno nesse mundo. Ele não quer sair daqui para ir para um outro lugar onde o sistema que rege as coisas, as vontades, sejam diferentes. Mas olhamos para o mundo e vemos uma situação caótica. E as pessoas se consideram pessoas boas e amorosas e preocupadas em meio a este caos. 8 bilhões de pessoas que amem verdadeiramente e que se importem com os outros fariam diferença nesse mundo caótico? 8 bilhões de pessoas se esforçando para serem misericordiosos, amorosos, para cuidar uns dos outros, haveria diferença no mundo? Haveria. Então, não são só os governantes, mas as pessoas querem, de certa forma, uma continuidade desse sistema de coisas. As pessoas querem ser imortais neste mundo tenebroso. Então, nós podemos analisar a questão emocional do mundo e perceber facilmente, não precisa ser um grande gênio, nem muito esforço intelectual para perceber que o mundo realmente é um caos. Mas nós, olhando sobre os fundamentos de Deus, nós vemos que lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que nós podemos amar sim. E tudo passa pelo começo de amar a Deus. Porque nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4,19. E aí, amando a Deus, nós começamos então a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse amor seja estendido pelas pessoas. Olha só, se nós olharmos isso com um pouquinho mais de atenção, nós vemos que o mundo vive sem Deus. Porque é possível amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. E se nós amarmos a Deus, consequentemente nós vamos passar a amar as pessoas. E sermos pessoas mais misericordiosas. Ou pelo menos não causar tantos males como são causados no mundo hoje. Tanta crueldade, tanta desigualdade e tantas coisas assim.
Então, existe um povo de Deus inserido no mundo mal. E esse Deus, que nós vemos aqui no texto de Isaías 43, de 1 a 13, nos mostra como ele é poderoso. Só eu sou Deus. Antes de mim não havia Deus nenhum. Depois de mim não haverá nenhum. Antes que existisse dia, eu já era. Ninguém pode livrar ninguém das minhas mãos. Agindo eu, ninguém pode impedir. Esse Deus maravilhoso e grande, que nos amou primeiro, tem o seu povo inserido nesse mundo caótico. E é por isso que nós podemos, na nossa própria vida, sermos o cumprimento dessa palavra que diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. E é assim de fato. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então é por isso que nós podemos viver como ovelhas diante dos lobos, mas guardados e protegidos. Isso se chama amor, porque Deus é amor. Então, mesmo no mundo caótico, onde as pessoas, por mais que preguem a paz e o amor, 8 bilhões de pessoas poderiam fazer a diferença, mas não fazem. Porque não querem. Porque basta a pessoa não estar sofrendo que ela está compactuando com o sistema que rege o mundo hoje. E a Bíblia nos diz, a revelação de Deus nos diz, que o mundo jaz no maligno. No entanto, o homem, mesmo o homem natural, que vive nesse mundo caótico e que tem o desejo e o sentimento de querer ser eterno no mundo mau, este homem, ele ainda consegue ter uma visão do amor, ele ainda consegue ter alguma percepção do que de fato é o amor. Isso nós podemos ver pelas frases, pelas músicas, pela literatura que existe no mundo. Por exemplo, veja algumas frases seculares de homens eminentes que falaram sobre o amor. Shakespeare disse: pois o limite de pedras não pode conter o amor, nem o que o amor pode fazer. É verdade, não pode. Mas 8 bilhões de pessoas no mundo que dizem querer paz e amor, não agem, não se esforçam e não se importam, de fato, com o verdadeiro amor. Benjamim Disraeli, ele disse o seguinte: todos nós nascemos para amar. Esse é o princípio da existência e sua única fidelidade. Tá certo. Mas por que as pessoas não amam então? Mas por que o mundo é tão cruel? Mas por que as coisas são tão distantes da paz que traria a misericórdia e o cuidado de uns para com os outros? Existe um filósofo, ou existiu um filósofo chamado Hecato, e ele disse: se queres ser amado, ames. Será que o mundo quer ser amado? Por que o mundo não ama? Se a própria filosofia do mundo chegou a essa conclusão. Goethe disse: o amor concede em um momento o que o trabalho não conseguiria obter em uma era. E a palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. É estranho, porque as pessoas, elas conseguem contemplar o amor e ver a importância do amor, mas elas não se submetem ao amor. Simplesmente porque Deus é amor. As pessoas sabem que precisam amar e serem amadas. As pessoas querem ser amadas. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem, em contrapartida, manter esse estado de coisa que é um mundo cruel, desigual, injusto e perverso. Isso chama-se trevas. Procure entender a necessidade que o mundo tem
da luz do mundo que é Cristo, do próprio Deus que é amor. Augusto Gil, ele disse: amar é ter Deus no peito outra vez crucificado. Como o mundo, como os homens iminentes do mundo, os intelectuais do mundo, conseguem reconhecer isto e o mundo não muda de postura. E as pessoas continuam sempre as mesmas, sem o amor de Cristo. Mas esse Deus poderoso, ele nos capacita a termos o amor e a vivermos seguros no seu amor. Veja algumas características do amor de Deus. O texto que nós lemos de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Agora atente, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor desinteressado, incondicional. Não é aquele amor como, já viu adestrador de cães? Não é amor assim, adestrador de cães. Como que o adestrador, como que o cão, ele recebe um agrado do adestrador? Como que o cão, ele recebe um biscoitinho, que seja lá, um bife, não sei, do adestrador? Quando ele faz aquilo que o adestrador quer. Se ele não fizer aquilo, o adestrador não dá para ele. Certo? Tem pessoas que querem amar assim. Quando o outro merece. Ah, hoje você mereceu, então hoje eu te amo. Te amo incondicionalmente, porque hoje você mereceu. No outro dia, hoje você não mereceu, eu não te amo. É como se fosse um adestrador de cães. Mas o amor de Deus não é isto. Não é este conceito de amor. O conceito do amor é desinteressado. Eu simplesmente amo. Note de novo, Deus é o nosso modelo, né? Nós devemos ser imitadores dele. Nós devemos servi-lo. Note de novo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, o amor pessoal dele, o amor próprio dele, né? Não amor para com ele mesmo, um amor pertencente, o amor que ele tem, tá? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Não existe amor maior do que esse. Sendo nós ainda pecadores. Não porque nós merecemos alguma coisa, ou porque fizemos algo bom, ou porque podemos ser úteis no reino de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pode fazer uma pedra, levantar e servi-lo. Os anjos servem a Deus. Os querubins, os serafins. Mas Deus simplesmente nos amou. E Ele prova esse grande amor, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sem nenhum tipo de merecimento em nós. Não fomos nós que demos o pontapé de partida. Simplesmente Deus nos amou. Por que não amamos os outros? Por que não? Por que a igreja ela quer ser igual a um mundo perverso? Igreja, não imite o que é mal. É o mundo que deve imitar a igreja, e não a igreja que deve imitar o mundo. Uma outra característica do amor de Deus é sem interesse. O amor de Deus é sem discriminação. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, no verso 17. Note. Capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ou seja, Deus simplesmente ama. E Ele pode amar pessoas em qualquer estado que a pessoa esteja. Se você estiver hoje no mais fundo abismo, se você estiver na pior treva intelectual, nas piores trevas espirituais, se você não consegue ver saída para a tua vida, se você se considera indigno por algo que talvez, de repente, você tenha feito, Deus ainda assim te alcança onde você está. E Ele te ama sem fazer acepção nenhuma.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não te atingirão. Os rios não te submergirão, porque ele simplesmente te ama. É um amor sem falsidade. É o mesmo amor. Veja que Hebreus tem, capítulo 13, verso 8, tem uma declaração muito importante que Deus não muda. Por isso, seu amor é sem falsidade. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Esse amor dele simplesmente é genuíno. Ele sempre será assim. Da mesma forma que ele te amou quando você ainda era um pecador. Da mesma forma que ele me amou, sendo eu ainda pecador. Assim que ele amou a igreja, ele sempre vai amar. Esse amor é infinito. Esse amor não acaba. Você pode confiar nisso até o último suspiro da tua vida. Não importa os homens podem te frustrarem, mas ele não frustrará. Ele vai te amar a vida inteira. E é por isso que o nosso amor com relação a Deus e com relação às pessoas deve ser assim também. Porque nós somos imitadores. É um amor fiel, irmãos. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, esse Deus que se revelou nas Escrituras, essas características de Deus, que ele mesmo revelou nas Escrituras, simplesmente nunca vão mudar. Porque ele não pode, ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel ao seu caráter, à sua moral. Ele é fiel ao seu amor. A essência dele é amor. Deus é amor. Então, ele sempre nos amará porque ele é fiel. É um amor comprometido. Se nós olharmos lá em Isaías novamente, só que agora no capítulo 49, no verso 14, versos 14 a 16, aqui diz: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Já viu pessoas falando isso? Eu já vi pessoas falar isso. A resposta de Deus: acaso, verso 15, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O seu nome está perantemente diante de mim. Então, Deus, ele é fiel e tem um amor comprometido conosco e nos ama com intensidade. Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Se você está aqui ouvindo esse sermão sobre o amor de Deus, é porque a benignidade de Deus te atraiu a Ele. E esse amor por você nunca vai acabar. Deus nunca vai deixar de te amar. O seu nome está escrito diante dele como um memorial. O amor de Deus é sacrificial, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja com que grande amor Deus nos amou. O Novo Testamento, originalmente, ele é escrito no idioma grego. Na gramática do idioma grego, tem uma característica importante. No português, normalmente, quando nós vamos pôr o sujeito começa na frase. Começa a frase com o sujeito, né? O cachorro fugiu. Quem é o sujeito? O cachorro.
A gente nunca fala fugiu o cachorro, né? O cachorro fugiu, esse é o correto de falar, tá? No grego, eles podem colocar o sujeito em qualquer parte da frase, mas eles colocam no começo da frase o que tem mais ênfase, tá? Então, nesse caso, ele vai falar fugiu o cachorro, porque a ênfase é o que aconteceu, né? Mas o sujeito continuaria sendo o cachorro, tá? Então, quando eles querem dar uma ênfase muito grande a alguma coisa, eles começam aquilo na frase. E João 3,16, que para nós vamos ler, quer ver? João 3,16, né, que é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Porque Deus é o sujeito. Então, no português está aqui. Porque Deus amou o mundo, Deus é o sujeito nessa frase, tá? Essa frase no grego começa de tal maneira Deus amou. A ênfase é na maneira que se dá o amor de Deus. A ênfase é como esse amor é grande. E é por isso que João, ele fala, vede com que grande amor Deus nos amou. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é totalmente sem interesse, sem discriminação, sem falsidade, fiel, comprometido, com intensidade, e é um amor sacrificial. E aí, entendendo esse amor, nós podemos ver aqui, ó. Não temas, porque eu te remi. Isaías 43:1. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não é qualquer pessoa. Ele te chamou pelo teu nome, você é dele. Esse é o amor dele. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Isso não é palavra minha. Se fosse palavra minha, você poderia colocar em dúvida, né? É palavra de Deus. É palavra de Deus para você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Agora, veja o verso 4. E vamos comparar com Romanos 5:8. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele já nos via como pessoas preciosas e dignos de receber honra de Deus. Olha isso. Deus que deve ser honrado por nós. E Deus quer nos honrar com um grande amor. Porque é um grande privilégio receber o grande amor de Deus. E depois o texto ainda vai discorrer, né? Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se Deus decidiu agir com amor na sua vida, quem pode impedir? Se Deus decidiu colocar o seu nome na palma das mãos dele, quem pode impedir? Então, não temas, tá? O verdadeiro amor consiste em vivermos e recebermos totalmente esse amor de Deus. Não há motivos para temer. Se alguma coisa não está bem, é amor de Deus. É amor de Deus por você. Porque mais tarde você vai olhar para trás e você vai falar, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo isso. Amém. Quero convidar a Santa e